Leitura de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, que está no céu. Porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. A leitura do texto que nós acabamos de fazer permite que a gente perceba com muita facilidade que há duas partes e dois temas tratados nesse texto. A primeira trata de restaurar a comunhão entre irmãos e a segunda da concordância em oração de irmãos cuja comunhão foi restaurada. Quando a gente lê apenas o texto, e principalmente porque nas nossas Bíblias nós temos essas divisões entre pequenos trechos, dá a impressão que se mudou de assunto, que ele estava falando de um assunto e agora cortou para começar um novo assunto. Na realidade, os dois textos estão intimamente conectados e um não tem sentido sem o outro. E quando nós olhamos para a primeira parte do texto, que trata a respeito da restauração da comunhão entre irmãos, nós precisamos perceber que há nesse trecho uma diferença para uma outra orientação de Jesus, quando ele fala que quando alguém te bater na face direita, você deve oferecer à esquerda. A gente poderia dizer, essa orientação de Jesus já cobre qualquer tipo de situação em que alguém seja vilipendiado, ou seja agredido, ou seja desrespeitado. Como é que essa orientação nos diz: dê o outro lado da face. No entanto, a comunidade de Mateus faz uma elaboração de como isso funciona. E é isso que nós encontramos nesse texto. Nós precisamos perceber que aquela orientação de Jesus de dar a outra face é tratada pela comunidade de Mateus de uma outra forma, em três etapas. Primeiro, confrontar o erro, mostrar que alguma coisa está fora do lugar. Se aquilo não funcionar, então começa um processo de negociação. Se nem assim, nem com o confronto e nem com a negociação houver a reconciliação, então faz-se o que a gente poderia considerar aqui como um julgamento da igreja, buscando, nos três casos, a reconciliação. E aqui nós precisamos perceber que essa orientação de Mateus aponta para uma realidade que está presente em todas as comunidades de fé. É absolutamente natural que nas relações humanas, que nas relações entre as pessoas, haja situações em que uma decisão de um acaba, às vezes, afetando a vida do outro. E quando essa decisão é uma decisão pecaminosa ou algo que afeta o outro de uma maneira que o prejudica,
então nós precisamos perceber que há então pecados que afetam pessoas, enquanto outros pecados não. O sujeito decide fazer alguma coisa sozinho em casa e aquela decisão só afeta a sua própria vida. Qual é a consequência para os irmãos da igreja? Nenhuma. Mas suponhamos que ele tenha a atitude de dizer alguma coisa na igreja, ou de falar com algum irmão na igreja e usar as palavras que não são verdadeiras. Aquilo, diferente do que ele fez sozinho na sua casa, agora afeta a vida do irmão. E por isso, nós precisamos perceber que nem toda situação é passível de ter uma reconciliação. Quando é algo que é contra um irmão, o texto nos ensina que há necessidade de acerto, de perdão, de reconciliação. Mas a orientação, os irmãos acompanharam aí a leitura, a orientação é fazer isso em particular. Não é algo público e nem para ser ventilado para outras pessoas. Eu me lembro de um rapaz que estudava comigo no seminário, e ele tinha uma expressão que eu achava muito gozada, muito cômica. Ele dizia: o grande problema que nós temos na igreja, e ele estava falando da igreja presbiteriana, né, que era, o seminário era presbiteriano, ele dizia: o grande problema que nós temos nas nossas igrejas não é a falta do dom de línguas, mas é o excesso do dom de língua comprida. É aquele que fala demais, é aquele que fala do irmão, é aquele que fala às vezes do que não sabe. Ele ouve uma parte do que aconteceu com o irmão, mas ele já fez o seu juízo, ele já decidiu que o irmão é culpado e ele, portanto, coloca em prática o dom da língua comprida. E é preciso a gente perceber que muita gente gosta de insuflar desentendimento. Faz parte da natureza humana a atração pela chamada fofoca, conversa que não serve para nada, que a gente não sabe se é verdade, mas a gente embarca, né? E tem gente até que procura, né? Não tem nenhuma novidade para mim hoje aí, não? Ah, você soube o que aconteceu com o irmão fulano? Né? Nem sei se é verdade, mas já está pronto para fazer o julgamento. Portanto, nós precisamos aprender com a orientação da comunidade de Mateus, que diz: faça isso em particular. E essa é a primeira etapa da reconciliação, o confronto com a própria pessoa. Se desentendeu, não compreendeu, não gostou, não sai falando para todo mundo. Fale direto com a pessoa. Ó, irmão, você falou tal coisa lá, não gostei, fiquei ofendido, não gostei, achei que você foi exagerado, achei que você devia ser mais comedido, achei que não devia falar dessa forma. Fale direto com a pessoa, né? Normalmente a nossa tendência, e essa é a tendência do ser humano, é não fazer isso. A gente primeiro procura todos os outros para encontrar um monte de apoio, para dizer: tá vendo, você está certo e o irmão está errado. E aí então, em vez de fazer isso em particular, a gente torna público aquilo que deveria ser resolvido entre dois irmãos. E veja, os irmãos perceberam aí que o texto fala se houver algum motivo entre irmãos. Ou seja, ele não está falando de alguém que tem algum problema de fora da comunidade. Ele está falando de problemas internos de relacionamento. E sabe de uma coisa? Sabe qual é a comunidade que não tem nenhum problema interno de relacionamento? Sabe qual é? Nenhuma. Nunca houve, na história inteira do cristianismo, nunca houve e nem vai haver. Por quê? Porque é o ser humano que está lá. E o ser humano tem essa característica de se desentender, de às vezes se sentir ofendido, né? Eu gosto muito daquela ideia que diz que a gente só se ofende quando aquilo que estão falando de alguma forma é verdade. Porque se não for verdade, por que eu fiquei ofendido? Se o sujeito diz que eu sou um picareta, que eu sou um desonesto, e eu não sou, por que eu me ofendo? O que ele está dizendo não é fato, não é verdade. Mas essa é uma característica do ser humano.
ele às vezes se ofende por coisas pequenas, por coisas às vezes sem nenhuma importância, mas quando isso acontece, a primeira orientação é essa: confronto, ou seja, resolva com a própria pessoa, não torne isso público. Mas suponhamos que você tente fazer isso e o irmão não quer ouvir, porque também tem irmão que é assim, né? É o que eu chamo de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim e nunca vou mudar. O mesmo mala de sempre, o mesmo chato de sempre e eu sou assim. Você tem que me aceitar desse jeito. Deixa de ser chato, né? A vida do cristão, a vida daquele que é alcançado pela mensagem do Evangelho é uma constante transformação. Se você é igual ao que você era há 2 anos atrás, alguma coisa está errada. E se você é igual ao que era há 10 anos atrás, está mais errado ainda. Não é possível a gente continuar sendo o mesmo se está sendo guiado e orientado pelo Espírito de Deus que habita naquele que pertence a Ele. Mas suponhamos que você vai falar com o irmão e o irmão diz: não aceito as suas desculpas, não quero conversa. E aí o que a gente faz? O texto diz o seguinte: se o irmão ouvir o conselho, perfeito, a comunhão está restaurada, o episódio está encerrado. Mas se o irmão não ouvir, se ele não ouvir o conselho, a orientação agora é passar para a próxima fase. Busque o apoio de 1 ou 2 testemunhas para validar o que está sendo acertado. Perceba, primeiro você fala direto com a pessoa, depois você chama outros irmãos, não para que o outro seja culpado, mas para que haja reconciliação, para que as coisas se acertem. E é aqui que muitas vezes a gente vê as pessoas errando, porque ele quer que todo mundo fique do lado dele contra o outro, quando na verdade era para que houvesse reconciliação, acerto. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu há muitos anos comigo. Eu era ainda adolescente, há muitos séculos atrás, numa galáxia distante, teve um congresso em São Paulo que se chamava Geração 79. Você já viu aí a data, portanto faz muito tempo, né? Eu era dos adolescentes, chegando ali na chamada União da Mocidade, e houve esse acampamento em São Paulo, um acampamento com mais de 5.000 pessoas, gente de todas as igrejas, e na minha igreja foram 3 jovens, eu, o Elivar e o Noé, os 3 participantes da União da Mocidade. E a gente foi lá, passou a semana toda no congresso, e quando nós voltamos do congresso, cheio de gás, como sempre acontece quando você participa de algum evento assim, de grande monta, e a gente chega na igreja, e logo no domingo, chega um rapaz que era membro da igreja, e também era da mocidade, ele me chamou e chamou o Elivar e disse assim: o que está acontecendo? Vocês estão estranhos, vocês dois. Não sei, não aconteceu nada. Não, vocês não estão se dando bem. O que aconteceu? Vocês brigaram lá no congresso? Não, mas está estranho vocês dois. Vocês estão se falando de maneira muito ríspida, vocês não são desse jeito. O que houve? Nem ele sabia e nem eu. Mas o outro irmão percebeu e falou: olha, tem coisa errada aí. E aí a gente sentou e se acertou, e deixa sair para lá e vamos em frente. O que acabou de acontecer? Aconteceu aquilo que Mateus orienta na segunda forma. Se você não sabe o que está acontecendo, e isso for notado por algum irmão, ou no caso do texto aqui, chame o irmão para que resolva isso, faça com que haja reconciliação. Foi o que aconteceu nesse caso. Nem eu tinha percebido, nem o Elivar, mas acertamos e até hoje a gente se dá bem, apesar de eu estar longe dele já há mais de década. E aí então nós temos uma segunda forma. Se nem assim o irmão reconhecer o erro, aí então você vai para a terceira fase, que é tornar público para a igreja. E veja, quando você chega na terceira fase, que seria a tentativa de resolver na igreja, o objetivo é restaurar a comunhão.
O objetivo não é espinafrar o irmão. Ah, o irmão lá, tá vendo? Olha o que ele falou. Vamos todo mundo olhar para ele com aquela cara de condenação. Não. O objetivo, ainda que seja na terceira situação aqui, é restaurar a comunhão sem ampliar o problema. E aqui nós temos que reconhecer que às vezes há casos em que isso se torna impossível e é preciso tratar isso de maneira pastoral. É preciso, e essa é a orientação que a comunidade de Mateus tem em vista aqui, é preciso evitar o escândalo sempre que possível, pois isso atenta contra a igreja. Tem uma expressão de Paulo que fala isso de uma outra forma. Ele diz assim: se possível, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Se possível, se depender de você, tenha paz com todos os homens. Às vezes não é possível. Mas no caso da igreja, a orientação sempre é essa: evitar que haja escândalo, porque o escândalo só serve para atentar contra a própria igreja. E como eu disse no início, qual é a igreja que não tem problema de relacionamento? Todas têm. E se a gente começar a fazer a exposição de tudo que não funciona na igreja, qual é o proveito que isso vai trazer? Absolutamente nenhum. E por isso, nós temos 3 fases na orientação de Mateus. Mas aí o texto dá a impressão que muda, porque ele diz assim: o que vocês proibirem e o que vocês permitirem na terra, será proibido e permitido no céu. Espera aí, parece que eu já vi isso em algum lugar. Pois é, alguns capítulos antes, Jesus tinha dito para Pedro: você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O que você ligar no céu vai ser ligado, o que você desligar vai ser desligado. Ali ele falou para quem? Pedro. Agora, o que a comunidade de Mateus faz? Diz: não é só Pedro não, todos os irmãos, aquilo que os irmãos proibirem e permitirem na terra, será permitido e proibido no céu. Não tem ninguém muito superior não pensa que o Pedro é melhor do que o Joãozinho, do que o Paulo, do que quem quer que seja, ou do que qualquer um dos membros de igreja dos nossos dias. O que se tem em vista aqui é a concordância entre os irmãos, não é algum poder especial de quem crê. De fato, esse começo da segunda parte reforça a necessidade da sintonia entre os irmãos que nós vimos na primeira. É preciso que eles concordem. E aí você vai entender a outra sequência, que é quando fala a respeito da oração. Quando vocês orarem e concordarem sobre alguma coisa e pedirem a Deus, Deus vai fazer. Percebeu como dá a impressão que uma coisa é separada da outra, mas não é. Na verdade, a orientação de Mateus vai nesse sentido. A concordância entre os irmãos deve se estender à oração que é levada até Deus. Aqui é preciso entender que o poder não é de quem ora, não é dos irmãos que concordam, mas de Deus, que atende os seus filhos que estão em concordância. Aquela expressão, você já deve ter ouvido em algum lugar, eu já ouvi muitas vezes, né? É muito comum quando se tem algum encontro, alguma coisa assim, principalmente em reunião de oração, aquela expressão que diz assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mentira. Não é nada disso. Isso não existe. Não existe poder naquele que crê. Existe poder naquele em quem se crê. E, portanto, muita oração não dá poder ao que crê, não dá poder ao que ora. Muita oração pode servir para que aquele que ora, em concordância com o irmão, peça aquilo que de fato Deus quer. O poder continua sendo de Deus. Portanto, essa frase, que é uma frase até de efeito e muito usada, na verdade, ela não é verdadeira.
Na verdade, ela não funciona. Ninguém, nem na igreja dos nossos dias, nem na época de Jesus, tinha poder para dizer, se eu orar, acontece. Era Deus que fazia, se assim fosse da vontade dele. Portanto, essa frase é uma falácia. Nós não temos poder, mas podemos pedir a Deus, que tem poder quando nós estamos em concordância com os irmãos. E aí então vem o último versículo, que também normalmente é lido separado do resto e interpretado de maneira errada. O último versículo diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aí, como é que normalmente a gente interpreta esse texto? Jesus está dizendo que se tiver 2 ou 3 em qualquer lugar, ele vai estar lá. Como se fosse a igreja numa pequena célula. Não, não é isso não. É o nome, é a presença de Jesus que faz a diferença. Ele está presente entre aqueles que creem, que são irmãos e que estão em concordância em nome dele. Se você tem uma reunião na igreja com 50 pessoas orando e todo mundo não se entende, nada feito. Como é que Deus se faz presente? Ele se faz presente entre aqueles que estão em concordância, porque estão seguindo o modelo que é Jesus Cristo. Essa é a realidade dos 2 ou 3 que estão juntos em nome de Jesus. É Ele que torna possível a comunhão e a concordância entre os irmãos, ainda que eles sejam diferentes. E nós temos que reconhecer que todos somos diferentes. E é como, portanto, se o próprio Jesus estivesse presente, fazendo com que a comunhão, a reconciliação se tornasse verdadeira. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em concordância, em meu nome, comprometidos com o meu reino, eu estarei ali presente. Orientações de Mateus para que a igreja celebre dia após dia a concordância, celebre a comunhão que, se foi quebrada, precisa ser restaurada. Que nós possamos aprender com Mateus, seja fazendo o confronto, seja fazendo a negociação, seja em última análise até levando algo para a igreja, mas sempre visando o objetivo maior, que é a concordância, a comunhão. É isso que Deus quer para os seus filhos. Por isso, onde 2 ou 3, ou 50, ou 100, ou 2.000 se reúnem em concordância para adorar a Deus, ali Ele está. Jesus está presente, porque Ele está sendo adorado e recebido como aquele que Ele é, o Senhor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.